Paz do Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Os irmãos sabem que foi um tempo muito forte. Tempo muito forte. Esse tempo que nós passamos ali, naquela região, começando do Egito, do Baixo Egito, onde tem ali as pirâmides. Depois viajamos 12 horas no deserto, irmão. 12 horas no deserto. Depois repousamos. E no outro dia viajamos mais 4 horas e tivemos mais 3 horas e meia subindo a montanha. Pense, cada grama das minhas gordurinhas está dolorida. Agora pergunta para o seu irmão assim: quantas vezes subiu Moisés ao monte? Pergunta aí. Muita gente pensa, ao Monte Sinai que eu estou falando, muita gente pensa que foi uma vez apenas. E nós estamos no culto de ensino e eu vou falar aqui alguns versículos que vão ficar gravados ali, que provam que Moisés subiu ao monte 3 vezes, ou seja, 3 vezes não, 7 vezes. Êxodo 19, versículo de número 3, a primeira vez. Êxodo 19, versículo de número 9, a segunda vez. Êxodo 19, versículo de número 20, pela terceira vez. Êxodo 19, versículo de número 24, até o capítulo de número 20, pela 4ª vez. Êxodo 24, versículo 1, pela 4ª vez. Êxodo 24, versículo de número 12, pela 5ª vez. 24, 1, 24, 12, pela 6ª vez. E 24, versículo de número 13, pela 7ª vez. Aí ele ficou lá 40 dias. E eu vou dizer para vocês, subir aquela montanha 7 vezes seguidas, foi o que Moisés fez. Exige muita força, e só pode vir de Deus essa força. Só pode vir de Deus. E eu quero dizer para você que a força que você precisa é a força de Deus. Amém. E Deus, Ele vai tomar essa igreja numa força muito grande. Irmãos, Deus me tomou ali com uma força tal que é incompreensível. E Deus tomou também o evangelista Renato com uma força tal que foi incompreensível, como a nossa mente não consegue alcançar. Eu cheguei 3 horas antes do nosso grupo chegar, eu cheguei lá em cima. 3 horas, se você falar com qualquer um, isso é impossível. O Renato carregou 2 velhinhas. Eu fui, existe um mistério nisso hoje, sabe? Eu fui o primeiro a chegar. O Renato foi o último a chegar. Cada um tinha uma missão específica. Meu Deus, aleluia. Quando eu cheguei ali, não tinha um facho de luz. Eu gravei ali em cima, não deu para gravar todo o tempo, e também a gente não ia ficar vendo um vídeo todo escuro muito tempo. Mas eu convido vocês a verem ali, eu postei no Facebook, quem quiser ver.
tudo completamente escuro. Eu subi, irmãos, sem lanterna. Eu passei pela força do Senhor, eu passava por grupos. Vocês vão ver ali, na subida, eu passava por grupos. Passava por grupos e transmitia a mensagem do Senhor. E ali a gente vê pessoas subindo, já idosas, pessoas com problema de saúde. Tinha um homem no nosso grupo que ele tinha sido operado do cérebro. Cada passo que ele dava, ele dizia: mexe em toda a minha coluna vertebral. Irmãos, com forças humanas, aquele homem jamais chegaria ao cume daquele monte. Pessoas idosas. E ali a gente vê o poder da fé. O poder da fé. E para mim, irmãos, foi um privilégio muito grande. E eu quero dizer que eu orei por cada um de vocês. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu quero dizer que, assim como aconteceu nos tempos antigos, a presença de Deus, ela vai nos seguir por onde nós andarmos. Não foi em vão aquela subida ali. Não foi em vão. E nós vamos chamar vocês para mais sacrifícios. Porque sem sacrifício nós não alcançamos. Preste bem atenção. Nós estamos chamando hoje, sexta-feira e domingo, de sacrifício maior. Ali a gente vê como que o povo sacrificava. Como que o povo vivia de sacrifício. Até nós chegarmos no deserto, irmão, nós não imaginamos o que é sacrifício até a exaustão. Até não conseguir mais andar. Nós não imaginamos o que é sede intensa. Nós não imaginamos o que realmente é sol causticante, que queima realmente a nossa pele e que nos leva à exaustão. Nós não imaginamos o que é fome realmente. Fome misturada com sede. Mas deixa eu dizer uma coisa. Debaixo do sacrifício, você fica até uma pessoa mais bonita, sabia? Aqui, não, eu vou te dizer uma coisa. Você olha para as minhas fotos, irmão. Eu olhei para o irmão e falei assim, nem eu acredito que sou eu. Tem uma foto que eu estou encostado assim, eu falei assim, eu estou magro nessa foto. Lá em cima, eu fiquei mais bonito. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que nunca riu, mas agora está rindo. Eu estou te dizendo, irmão. E quando eu dizia, muita gente olhava para mim e falava, você está com um rosto completamente diferente. E deixa eu te dizer uma coisa. Isto, eu estou falando, eu não estou saindo fora da Bíblia não, irmãos. Está aqui escrito. É a glória, é a presença de Deus. É a glória, é a presença de Deus. É o sacrifício. O sacrifício que te leva a conhecer mais de Deus. Muita gente ia ali, muita gente subiu só para ver o nascer do sol. Veja. Só para ver o nascer do sol. E tem muita gente vindo aqui para a igreja só para ver os amiguinhos. Só para ver algo de bonitinho. Só para passar um tempinho. Só.
Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você fizer sacrifício com propósito espiritual, até a sua aparência vai começar a mudar. Verdadeiramente você vai ser nova criatura. Deus está te chamando para ter uma vida diferente. Mas não suba só uma vez não, irmão. É culto de ensino. É culto de ensino. Muito sinceramente, deixa eu ver se sua mão levanta aqui agora. Não precisa ter vergonha não. Quantos pensavam que Moisés tinha subido só uma vez ao monte? Não tenha vergonha de dizer, irmão. Quanto? Tem gente que não acha nada, né? Não levantou, mas... Mas durante muitos... Talvez você até ouviu pregações. Por isso que nós estamos chamando de sacrifício maior. Não tem condições de eu voltar lá e subir mais outras vezes. Mas a nossa montanha é essa aqui. Este é o lugar que o Senhor está chamando. Venha e venha ouvir a minha voz. Eu falarei contigo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É tempo de ouvir a voz de Deus. E não somente isso. É tempo de ser diferente. Tem gente que ouve, e na verdade só está falando que ouviu, mas não ouviu. Porque quando ouve, há uma mudança, passa a ser diferente. Passa a ser diferente. Moisés foi até boa pessoa. Ele não foi má pessoa. Apesar de apertar o pescoço de um egípcio. E de vez em quando a gente tem vontade mesmo de apertar o pescoço de algumas pessoas. Eu não fui além, né? Ele apertou até matar. Mas misericórdia, irmão. Teve consequência. Não queira você querer apertar o pescoço do seu marido e nem da sua mulher, misericórdia, não. Arranja-me um pouquinho d'água aqui, se puder. Está aqui. Estou sofrendo no deserto até agora. O negócio é pesado. Boa pessoa, Moisés. Um homem bom. E diz a Bíblia que foi o homem mais paciente da terra. Você sabia? O homem mais paciente. Sabe quando as pessoas, não sei se você já ouviu alguém falar assim: Senhor, me dá paciência de Jó. Já ouviu? A minha mãe orava, falava assim: Senhor, me dá paciência de Jó. Mas deixa eu te dizer, Moisés tinha mais paciência que Jó. Você sabia disso? E a Bíblia que fala, Moisés foi o homem mais paciente. Na verdade, na primeira escola dele, posso ter a sua atenção, estamos no culto de ensino, preste atenção. Os primeiros 40 anos dele, ele passou onde? Não, os primeiros 40 anos no Egito. No Egito. E no Egito ele estudou muito, irmão. Quando você vai ao Egito, você vê, até hoje, eu trouxe papiros para você ver. Que coisa linda. Papiro foi o primeiro material utilizado para se escrever. E onde foram escritas, na verdade, conta a história que começou em pedra, não é? Inclusive Deus, nós vamos ver depois, em outros cultos de ensino, que Deus escreveu em pedra. Ele não utilizou o papiro, que já existia
na época de Moisés. Ele não utilizou o papiro. Isso quer dizer, sabe o que é? Que Deus escreve em corações de pedra. Ele escreve com dedos de fogo em coração de pedra. Glória a Deus. Mas ele não utilizou o que já era moderno, o que já se tinha, que era o papiro. Se fosse Moisés a escrever, provavelmente ele utilizaria o papiro assim como ele utilizou para escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E os egípcios utilizaram o papiro, e eu vou mostrar para vocês aqui o papiro. E o papiro foi desenvolvido, eles descobriram, eles começaram a fabricar o papiro ali no Egito. E quando nós lemos sobre a fabricação do cesto que Moisés foi colocado ali no rio Nilo, aquele cesto foi fabricado pelo material de papiro, que tem um cheiro específico, e os insetos não aproximam, e também os animais, como o crocodilo, naquela época tinha muitos crocodilos. Então a mãe dele, com sabedoria, fez um cesto com esse material. A Bíblia fala que é junco. E lá a gente vê que junco é este papiro. E é muito interessante isto. Como que Deus, já pela sua providência, os animais não ia devorar a criança, não ia devorar Moisés por causa do cheiro. E Moisés foi descendo protegido. Claro que protegido pela presença de Deus. É? E o Egito foi uma escola muito grande. Até hoje é uma escola muito grande. A gente encontra ali o que a gente não vê no mundo inteiro. E até a história diz que ali, aquela região, é o berço da humanidade, onde muita coisa começou. Moisés foi muito bem instruído dentro dos palácios. Passou 40 anos. E Deus estava trabalhando na vida dele. E diz a Bíblia que num dado momento da vida dele, foi revelado a ele, porque ele não sabia, foi revelado a ele que ele era judeu. Ele não era um egípcio. E ele passou a guardar costumes, começou a defender o povo de Deus. Foi então que um dia ele viu alguém praticando a injustiça. Ele viu alguém fazendo mal a um hebreu. Então ele irritou-se. Olha bem, a pessoa pode ser a mais paciente do mundo, mas uma coisa eu digo para você, irmão: paciência tem limite. Tem gente que fica testando a paciência do pastor. Mas paciência tem limite. É verdade. Paciência tem limite, sim, senhor. E diz a Bíblia, não é verdade, pastor Gervásio, que ele foi lá e apertou o pescoço do Egito. Deus livre você, irmão. Mas veio a consequência dos 40 anos que ele estava ali. Meu Deus. E que estava como príncipe, por perder a paciência. Meu Deus. Por perder a paciência, foi caminhar no deserto. Meu Deus. Ele teve que sair dali. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você pode até perder a paciência, mas o negócio vai ser duro para você, hein? Guarda a paciência. É palavra de Deus. E eu vou dizer para vocês, eu fiz aquele caminho saindo, nós fizemos, né?
E nós não fizemos a pé não, irmão. Nós fizemos foi de ônibus, viu? Você estava pensando que eu estava andando lá no... Não, misericórdia, mano. Não dá. A minha maneira de falar foi, né? Foi a subida no Monte Sinai, que foi a pé. E nós fizemos às 12 horas. Às 12 horas. Imagina, ele andou aquilo tudinho, foi para as terras de Midian. Foi para as terras de Midian. E aí começou outros 40 anos. Outros 40 anos. Tem gente que pensa assim, eu já estou aqui, sabe? Já é 10 anos. E ainda não recebi reconhecimento nenhum. Ainda não aconteceu nada. Agora imagina você, Moisés, primeiro 40 anos no Egito, depois mais 40 anos ali na península do Sinai. 80 anos! Ah, pastor, eu tenho que esperar para eu receber reconhecimento até 80 anos? Não. Você só tem que aprender a lição da paciência, amém? Tenha paciência, irmão. Tenha paciência. E depois aprenda o caminho do sacrifício. Posso ter a sua atenção? A Bíblia fala que os pés de Moisés, nessa segunda escola, primeiro 40 anos no Egito. Diga comigo assim, 40 anos no Egito. 40 anos no Egito. Depois 40 anos em Midian. Diga comigo, 40 anos em Midian. 40 anos em Midian. Pastoreando. E deixa eu te dizer uma coisa. O negócio que faz a gente ter paciência é realmente pastorear. Moisés ali levando as cabras, as ovelhas, para alimento, para se alimentar. Eu dizia aos irmãos, mostrava para eles, segundo também quando a gente chega lá, nós que já passamos algum tempo na escola, nós já sabemos mais ou menos as orientações. E muita gente estava pensando que Moisés tinha passado ali no meio das montanhas com o povo, porque Sinai não é somente uma montanha. Sinai é uma península. É como aqui, essa região do Mont Blanc. Fala no Mont Blanc, tem um pico principal, mas toda a região se chama Mont Blanc. Toda a região se chama Mont Blanc. E antes de Moisés chegar ao Sinai, ao pico principal, os pés de Moisés pisaram no Horebe. Repita comigo assim, Horebe. Ah, você já ouviu falar sobre a sarça que ardia, não é? E não se consumia. Eu quero te dizer uma coisa. Nós temos que aprender muito sobre isso. Na verdade, Horebe e Sinai é a mesma coisa. Mas Deus aprovou ter o nome Horebe e Deus aprovou ter o nome Sinai. Eu quero dizer para você, sem um Horebe na sua vida, você não vai chegar ao Sinai. Vou repetir, olha, sem um Horebe na sua vida, você não vai chegar ao Sinai. Amém. Antes do Sinai, antes do fogo, antes da glória ali apresentada, houve atitudes de Moisés no lugar designado por Horebe. Diz a palavra de Deus que ele estava andando, ele estava pastoreando as ovelhas. E como eu disse aos irmãos,
o povo, quando peregrinou no Êxodo, eles estavam num deserto de areia, um deserto mais plano. Mas o Horebe, a região do Horebe, a região do Sinai, é uma região montanhosa. E onde há montanhas, há alimento, há mais alimento, porque há possibilidade de mais sombra, e na sombra tem mais umidade, e desenvolve determinados tipos de arbustos que são comestíveis. Então Deus colocou Moisés ali nessa região montanhosa, e ele andava com o gado do seu sogro Jetro, diz a Bíblia. E ele andava ali e andou 40 anos, irmão, com paciência, procurando os melhores lugares para dar alimento para um rebanho de animais, simbolizando que mais tarde ele iria pastorear um povo, e difícil de ser pastoreado. E nós começamos a aprender com coisas naturais. Tem gente que não quer aprender com coisas naturais, quer saltar logo para as espirituais. Não sabe nem lidar com as coisas mais comuns, e quer logo o topo do Sinai. Mas diz a Bíblia que num dado momento que ele estava ali pastoreando as ovelhas do seu sogro, ele viu algo de muito especial. Ele viu quando um arbusto estava queimando. E provavelmente ele pensou, isso é natural. É uma região muito quente, e com o fogo batendo nas pedras, com o sol causticante batendo nas pedras. É bem provável que o arbusto estava seco e começou a queimar. Só que ele olhando, ele começou a observar que tinha alguma coisa diferente, porque já estava tempo a mais e o arbusto continuava a mesma coisa. Meu Deus. Não se consumia, diz a Bíblia Sagrada. Então ele resolveu a se aproximar para ver. Escuta uma coisa, eu quero chamar você para aproximar mais. Aproxima mais. Aproxima mais. Não tenha medo. Olha, tem vezes que nós chamamos assim, vem para frente. Glória a Deus. Vem aqui na frente. E tem gente que pensa assim, eu ir lá na frente por quê? Eu estou bom aqui. Eu estou muito bem aqui. E olha que aqui na frente a distância nem é muito grande. Mas é um passo de fé que você vai dar. É um passo que você vai dar e dizer assim, Senhor, eu quero me aproximar. E sabe o que aconteceu, irmãos? Agora eu quero falar um pouco de reverência. Reverência, culto de ensino. Eu gostaria que mais gente estivesse aqui. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele aproximou, uma voz bradou do meio daquele arbusto: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer a vocês, quero dizer e quero deixar essa mensagem para nós. Nós temos que aprender sobre reverenciar. Aleluia, Jesus. Reverenciar a esse Deus tão grande. Reverenciar este lugar, irmãos. Quanta falta de reverência que nós encontramos.
temos que considerar que Deus separou este lugar para manifestar a sua glória, para manifestar o seu poder. Eu não quero acreditar que nenhum dos que estão aqui cola chiclete aí debaixo das cadeiras. Ah, se a gente não tivesse transmitindo aqui ao vivo, eu ia falar aqui umas coisas com vocês. Que são princípios, nós vamos estudar mais para frente aqui as leis de Deus. Nós vamos estudar, tem gente que pensa, nós vamos passar pelo capítulo de número 20 de Êxodo, os 10 mandamentos, mas tem gente que pensa que é só 10 mandamentos. Não, senhor. Não, senhor. Houve alguém que contou só no Velho Testamento 600. E tem lá uma lei assim, ó, que eu vou dizer para vocês. Eu posso depois procurar aqui esta lei. Cada um que tenha uma pá, que carregue consigo uma pá. Sabe por que isso? Eu vou te dizer. Cada um que fizesse a sua necessidade tinha que enterrar, usar a pá. É lei. Ah, pastor, o que é que isso tem a ver com a igreja? Eu não quero acreditar que você deixa o banheiro sujo, irmão. É verdade, meu Deus. Do que você está falando, irmão? Meu Deus. Eu estou falando sobre você respeitar as pessoas que estão à sua volta. Ah, pastor, isso é um culto, você falando isso depois de descer lá do Monte Sinai. Mas isso tudo começou ali. As leis que regem tudo. Tudo. E isso faz parte da reverência. E eu vou dizer aqui, eu não ia dizer, mas eu estou acabando por dizer. O lugar de você fazer o número 2 não é aqui na igreja, não. É lá na sua casa. Verdade. Só se tiver com problema, irmão. Mas tem gente que não, sem problema nenhum, esse tipo de gente, provavelmente, Deus ainda não falou com ele como está falando com você aqui, usando esse Sinai para falar com você. Glória a Jesus. Ah, pastor, não vou falar amém, não. Meu Deus. Mas são coisas naturais. Que se a gente não souber lidar com coisas naturais, como que a gente vai saber lidar com as coisas sobrenaturais? Aprende a tirar as sandálias dos seus pés. Aprende. Aprende. Vou mudar até para o plural. Aprendamos. E que Deus nos ajude.